Quem come carne não está acostumado a ver cenas como essas. No documentário A Carne é Fraca, a dor, o sofrimento e a crueldade impostos aos animais nos abatedouros do Brasil choca quem nunca havia se dado conta disso. E olha que apenas abatedouros legalizados aparecem no documentário. Bicho no Brasil é tratado como coisa, ou melhor, produto. No mundo dos negócios, bicho vira proteína animal. E nessa área ninguém supera o Brasil. No ano passado foram abatidas mais de 29 milhões de cabeças de gado, quase 5 milhões de frangos e mais de 32 milhões de suínos. Números que vêm crescendo ano a ano com o aumento das exportações e também do mercado interno. Tão importante quanto o crescimento desse mercado de carnes é a expansão de uma nova consciência em relação ao bem-estar animal, ao bem-estar possível que se possa ofertar aos animais criados para abate. O que se convencionou chamar de abate humanitário é um conjunto de técnicas que reduzem o sofrimento imposto a seres vivos que, como nós, são capazes de sentir dor e que um dia podem parar no seu prato de comida. Isso faz diferença para você? Para essa organização não governamental, cuidar bem dos bichos, ainda que o destino deles seja virar comida, faz toda a diferença. A morte, ela pode ser cruel ou pode ser de uma forma correta, onde o animal não sinta dor, onde você tem um procedimento, onde que esse animal é insensibilizado, é praticamente uma anestesia, que a gente pode dizer, e ele vai ter uma morte sem sofrimento, porque antes de ser carne, a gente está falando de animais, que são seres capazes de sentir dor. A população, a tendência hoje é o consumo de carne continuar e ele tem aumentado absurdamente. Então a gente tem que ser pragmático, tem que atuar no hoje. E por isso que a gente lançou esse programa sem fins lucrativos de promover essas melhorias. O programa de abate humanitário foi lançado em 2008 em parceria com o Ministério da Agricultura. Nosso papel nesse acordo de cooperação foi desenvolver os materiais para auxiliar nos treinamentos, né? Que materiais são esses? Livros, manuais, DVDs, que os frigoríficos brasileiros, que têm boas práticas, programas de bem-estar implantado, nos ajudaram a fazer essas filmagens. E esses materiais, o que nós fizemos? Treinamos os profissionais de frigoríficos, os professores das faculdades veterinárias, zootecnia, né, e principalmente os profissionais que fiscalizam. Então nós entregamos esses materiais para essas pessoas servirem de multiplicadores. E esse multiplicador é o que vai treinar o pessoal de frigorífico na rotina. Nós temos algumas normas, né, aqui no Ministério da Agricultura, principalmente a Seção Normativa número 3, que aprova o regulamento de abate humanitário. Que seria o abate humanitário? É o abate do animal sem ele sofrer, sem ele sentir dor. Isso é uma legislação que é aplicada não só para o mercado externo, mas como o mercado interno. Então, os fiscais federais que estão na indústria fiscalizam todas as práticas, né, de manejo, pré-abate e abate, de acordo com a Seção Normativa número 3. Não é fácil mudar a rotina. Longos períodos na área de descanso irão causar estresse nos animais. O treinamento é a base do programa e os profissionais treinados têm muitos desafios pela frente. Não ter uma superlotação
né? Porque você, numa superlotação, os animais não têm liberdade de expressar o comportamento, de andar, por exemplo, das galinhas, né? Os frangos, eles necessitam de um espaço para poder andar, expressar o seu comportamento natural, né? Então você tem que investir em espaço, né? Você tem que investir em alimentação, um bom ambiente, instalações adequadas que facilitem o manejo desses animais, treinamento das pessoas que estão envolvidas, principalmente, porque você precisa ter um manejo calmo e tranquilo. Os animais não precisam de grito, eles respondem. Mas também, uma coisa que a gente percebe, às vezes, o produtor tem todo o cuidado e muitas vezes tudo pode ser perdido no manejo para abate, no transporte inadequado, se esse motorista não está treinado, se embarca esses animais com muito grito, se utiliza auxílios de manejo que causam dor, né? Os animais podem ter ferimentos. Então, o transportista também é muito importante que ele receba um treinamento, né? Um estudo que foi feito no estado de São Paulo pelo Grupo Ético, a incidência de contusões, mais de 5.000 carcaças que chegaram no frigorífico de um produtor, pelo menos 55% dela tinha hematomas, contusões, ferimentos. O que eu quero dizer com isso? Que em média no hematoma se perde 400, 500 gramas de carne. Então quanto que o produtor está perdendo por não implantar boas práticas? Claro que a gente nunca pode esquecer da parte ética, né, que é o respeito aos animais, que está em primeiro lugar, mas que também tem que ser evidenciado que o produtor tem um ganho significativo a partir do momento que ele adota as práticas de bem-estar animal, né, na produção e no transporte, no manejo desses animais. É importante ressaltar também a parte econômica da adoção das práticas de bem-estar animal. E o que isso pode provocar, esse estresse excessivo? Perdas de qualidade da carne, como o músculo, que é uma carne muito ácida, uma carne pálida, mole, exudativa, que acontece muito em suínos, isso, uma incidência quando os suínos estão muito estressados, ele fica com a carne bastante pálida e solta, fica pegajosa, solta muita água. Os frangos também, quando eles tiveram um estresse excessivo, calor no transporte, em caixas, em gaiolas, eles podem desenvolver uma carne mais dura, um peito de frango mais duro e essa carne bem esbranquiçada. Os bovinos têm uma característica no estresse que eles costumam desenvolver uma carne escura, dura e firme quando o estresse é muito intenso no transporte, longas distâncias. Então as perdas econômicas são significativas. De olho nesse mercado e no ganho econômico que ele representa para o setor produtivo, o Brasil já tem até certificadora de abate humanitário. Essa discussão começou há muito tempo na Europa e nos Estados Unidos, há mais de 10 anos, e faz pouco tempo que ela chegou no Brasil. A gente começou a receber os primeiros pedidos de interesse, demonstrações de interesse há uns 2, 3 anos atrás, né? Na verdade, a razão pela qual uma empresa procura uma certificação do bem-estar animal é para provar, seja para os seus consumidores ou para o mercado onde ela está presente, que ela respeita um caderno de normas que especifica quais são, o que é o bem-estar animal, né? Como é que o animal deve ser tratado desde o momento que ele nasce até o seu abate humanitário. Um dos nossos clientes é a Corin, que é uma empresa que está baseada no estado de São Paulo. Ela certifica frangos de corte que tem selo de bem-estar animal vendido ao público, ao consumidor final. Eles estão certificados há 2, 3 anos conosco e agora na última inspeção eles incluíram os ovos também. Então a gente agregou ao controle e verificação do auditor a parte das galinhas poedeiras, né? Então na visita anual que o inspetor faz, ele vai visitar todos os produtores integrados, vai visitar a fábrica de ração, vai visitar o abate e também depois revisa a própria rotulagem do produto final, né? Na verdade, no Brasil é o único caso de bem-estar animal para frangos no mercado. Quando chega a noite, uma equipe especial entra em ação. Eles são treinados para fazer a apanha dos frangos. O trabalho consiste em reunir os animais nas granjas e colocá-los nas caixas sem provocar maus-tratos ou superlotação. Tudo é feito em completa escuridão.
Os frangos são apanhados um a um pelo dorso. Bem diferente do que acontece em granjas convencionais. O trabalho mais cuidadoso é uma das etapas de um sistema de produção que tenta reduzir o estresse dos animais. Na região de Ipiúna, no interior de São Paulo, cerca de 30 produtores foram selecionados para criar frango para corte e galinhas poedeiras, dentro deste modelo. Dona Maria José, ex-cabeleireira, decidiu trocar o salão de beleza pela criação certificada de frangos. Os galpões onde ela cria 60 mil aves têm sistema de ventilação, abastecimento de água aéreo e por gotejamento. E um bom período de escuridão, para que os frangos possam dormir com mais conforto. Esse frango natural que a gente cria, ele tem por normas que eles têm que ficar 6 horas num período de escuro. Então a gente deixa a luz apagada das 11 da noite às 5 da manhã, que é para eles descansarem, se acalmarem. Esses métodos são justamente desenvolvidos para que a gente consiga estabelecer modelos altamente sustentáveis e que eles sejam e que os animais possam expressar comportamentos naturais. E isso faz com que os animais tenham um sistema imune vigoroso, fortalecido, capaz de superar os desafios de doenças que podem eventualmente acontecer. A empresa garante que não usa antibiótico. A questão mais objetiva que a gente vai poder obter aqui é justamente o fato de não usar substâncias químicas como antimicrobianos, sejam antibióticos, sejam quimioterápicos. E isso obviamente não vai trazer nenhum tipo de conformação, né, ou alguma suspeita de resíduos dessas substâncias nos alimentos. Uma garantia que o consumidor vai ter de que não vai estar recebendo indiretamente essa substância? Sim, sem dúvida nenhuma. O transporte também é diferenciado. Cada caminhão transporta 482 caixas. Em cada uma, no máximo, 8 aves. Se for mais, ficam apertadas. Se for menos, elas ficam sacudindo de um lado para o outro quando o caminhão se movimenta. Na chegada, um sombrite evita que os frangos vejam que ali é um abatedouro e, por instinto, fiquem nervosos. É hora do abate. Os frangos são colocados na esteira de cabeça para baixo e logo são mergulhados na água e insensibilizados com eletronarcose. É uma cuba com água, com eletrodos embaixo, e quando a ave passar nessa cuba, a cabeça dela, os eletrodos vai ter o contato, né, com a água e vai passar o choque pelo cérebro dela. E ela vai ser insensibilizada. Dessa forma, ela não sofre para morrer. Ela vai ser, vamos dizer assim, anestesiada e depois que ela vai ser morta pelo processo de sangria. O animal não sente dor? Não sente dor. Lá dentro, uma equipe trabalha na separação das partes, limpeza e embalagem do produto. Foi por causa desse modelo de produção e abate que a empresa recebeu este selo. São 3 certificações que nenhuma outra tem no Brasil. Um deles é a declaração formal de que aqui existe uma preocupação sistematizada de bem-estar dos animais. A melhor maneira é buscar desenvolver modelos de produção que sejam os mais naturais possíveis, mas que naturalmente a gente precisa também alcançar condições disso ser sustentável, isso ser capaz de chegar ao consumidor dentro de uma situação em que o consumidor se sinta atraído e capaz de comprar esse produto. No caso das galinhas poedeiras orgânicas, criadas para a produção de ovos, o conforto na granja certificada é maior. Em um sistema convencional de criação, as galinhas ficam em gaiolas, em lugares bem apertados. Isso, é claro, deixa os animais mais agressivos e estressados. Aqui é diferente. Durante o dia, as galinhas vivem assim, soltas. Elas recebem o alimento lá dentro e aqui fora tem todo esse espaço disponível.
Em uma granja convencional, as galinhas vivem em lugares apertados, em média 300 centímetros quadrados por ave. No modelo certificado, são 5 aves e meia por metro quadrado. Outra diferença, aqui as galinhas vivem em puleiros e botam em ninhos. Na criação convencional, botam nas próprias gaiolas onde vivem e o ovo cai por calhas. A vida em um espaço maior reduz a violência entre os animais. Não precisa cortar o bico delas porque elas não se agridem. Exato. Entendeu? No sistema convencional tem que cortar o bico da galinha. Exatamente. Ficam muito estressadas? Muito estresse e também podem desenvolver algumas atividades de quebrar o ovo com o bico, entendeu? De ficar até mais propriamente dito por conta do canibalismo. As medidas para o bem-estar animal se traduzem em produtividade. As 40 mil galinhas poedeiras da empresa produzem por mês a média de 1 milhão de ovos. No caso dos frangos, são 15 mil aves abatidas por dia. Por conta deste modelo, os produtos são bem mais caros no mercado. O produto custa quanto a mais em relação ao convencional? Na média, a gente custa mais ou menos uns 150% a mais que o produto convencional. Mesmo assim, tem consumidor. Exatamente. Hoje, graças a Deus, toda a nossa produção é vendida. Não há ainda no Brasil nenhuma carne bovina ou suína com certificação de bem-estar animal completo, ou seja, da criação ao abate. Mas uma fazenda saiu na frente e já certificou pelo menos a criação desses animais. Um outro cliente certificado de bem-estar animal no Brasil é a Fazenda São Marcelo, que é um cliente que está localizado no estado do Mato Grosso, mas tem 2 fazendas em municípios bem distantes um do outro. Uma fazenda é de criação de bovinos e outra de suínos, mas a diferença no caso é que a certificação deles é do animal vivo. A Ecocert controla o bem-estar animal desde que o animal nasceu até um ponto que ele é vendido vivo para os frigoríficos, né? Se algum dia eles quiserem agregar a certificação deles para que o produto possa ser vendido com o selo de bem-estar animal para o consumidor final, teríamos que também fazer as visitas aos frigoríficos, onde ocorre o abate, fazer o controle do transporte, todo esse agregado que é obrigado a ser controlado. Promover no Brasil o abate humanitário de animais consumidos como alimentos é a nobre tarefa que mobiliza o Ministério da Agricultura e a Sociedade Mundial de Proteção Animal. O programa avança, mas o uso da expressão abate humanitário gera polêmica entre os estudiosos. Eu não concordo com essa expressão por vários motivos. Uma delas é que esse conjunto de procedimentos que contempla a chamada lei de abate humanitário, ela não garante 100% o bem-estar dos animais, né? Eu posso admitir que ela melhorou, ela refinou alguns procedimentos, então ela diminuiu a carga de sofrimento dos animais, isso eu admito. Mas ela não resolve, por vez, todo o bem-estar dos animais. Existem métodos dependendo da espécie, então para frangos é feita a eletrocução, para bovinos existe uma pistola pneumática que causa o gera o inconsciente, então todas essas práticas que são feitas antes do próprio abate do animal têm o objetivo e a função de que quando realmente esse animal for sangrado no processo, né, do processo da carne, que ele não sinta dor, que ele não sinta nenhum sofrimento, ou seja, que ele não saiba o que está acontecendo. Quero dizer que essa lei ela não garante o bem-estar dos animais de maneira total, porque ela permite algumas coisas, por exemplo, a lei proíbe o abate das fêmeas gestantes no último terço, no terço final da gestação. Ora, a gestação das vacas é de 9 meses, então isso significa que
não é permitido o abate quando a fêmea grávida está com 7 meses, 8 meses, 9 meses, mas permite o abate até 6 meses. E pelo muito que eu vi em Matadouro, e pela conversa que eu tive nessas últimas semanas com colegas da área, esse item ele não tem a menor fiscalização, ele é descuidado. Mesmo porque numa boiada de dezenas de bovinos, às vezes é difícil você examinar vaca por vaca para ver que vaca está prenha até o 6º mês ou não está, né? Então, imagina, eu não posso admitir que se chame de abate humanitário um procedimento que leve uma fêmea grávida, né, no transporte, chegue lá, faça o abate de uma fêmea desse tipo. Algumas práticas no caso de bem-estar hoje que são bastante criticadas por causarem dor e sofrimento é a própria castração, o corte de rabo, né, dos animais de produção. E um ponto crítico, né, no momento do abate é a própria insensibilização, que o objetivo é que um animal seja abatido, mas que ele não tenha a percepção do que está acontecendo com ele, que ele esteja inconsciente e não sinta dor, né? E muitas vezes as pessoas podem questionar, mas simplesmente o animal está indo para o abate, entende? Porque que importa se ele sente dor ou não. Mas nós temos que pensar que os animais produzem alimento para nosso consumo. E é importante, então, que até o momento da sua morte, nossa obrigação ética é dar um meio adequado para esse animal, mais uma vez, do nascimento ao abate. O que essas empresas que conferem selo de certificação fazem é verificar se os procedimentos correspondem às exigências da lei. Então, é como eu disse, a lei ela tem várias coisas que melhoraram, né, os procedimentos todos, mas ela está longe de chegar a 100% garantir o bem-estar dos animais. Então é melhor sim comer uma carne certificada do que uma não certificada, porque pelo menos foram atendidas as exigências da lei. Quem faz uso regular de carne na alimentação pode fazer a diferença em favor de um mercado ético, privilegiando as empresas que respeitam o abate humanitário. Mais informações sobre os assuntos mostrados aqui hoje. Acesse o link do Cidades e Soluções no site da Globo News ou o nosso blog. Até a próxima.